Boa noite. Agora deu para ouvir. Abra suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo 39. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos na vida dos patriarcas e a segunda mensagem sobre a vida de José. Abra sua Bíblia. Antes de começar, nós vamos fazer a nossa confissão, mas pode deixar sua Bíblia aberta, se assim você desejar. Aqueles que estão nos visitando, nós criamos o costume agora, esse ano, de fazer uma confissão a respeito da palavra de Deus. São verdades que nós acreditamos e nós proclamamos juntos sempre antes de começar as nossas palestras. Diz assim a nossa confissão, e eu queria que todos vocês lessem comigo. Esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade e não contém erro. Ela tem autoridade sobre todos, em todo lugar e em todo momento. Hoje o meu coração está pronto para se submeter à autoridade de Deus. Por meio de sua graça, aplicarei sua palavra na minha vida. Continuarei alicerçado na verdade de Deus para a sua glória. Eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ver na vida de José como essas duas palavras se alinham, ou como essas duas situações se alinham: sucesso e sedução. Nós vimos na semana passada como os irmãos de José o traíram, o venderam para o Egito, até mesmo planejaram matá-lo, mas misericordiosamente Deus, cumprindo o seu plano, não permitiu que isso acontecesse. E José saiu de um patamar de destaque e agora foi parar lá no Egito. O que nós vamos ver hoje é ainda mais uma dificuldade na vida de José, mas também nós vamos ver a convicção de que José tinha a respeito do plano de Deus na vida dele. A realidade é que, quando se trata de tentação, de provações, todos nós passamos, estamos suscetíveis. Não existe um ser humano sequer, principalmente depois que você entende a palavra de Deus, que não passe por provações, que não passe por tentações. Não existe ainda um super crente que consiga não passar por tentações. Essa é uma realidade na vida de todo mundo. Muitas vezes nós vamos ver que tentações elas se desenvolvem, elas vão acontecendo ali situações que daqui a pouco a gente está numa situação de tentação. Outras vezes não, são tentações que acontecem de maneira muito rápida e que daqui a pouco nós nos vemos em uma situação que precisamos glorificar a Deus. Tiago, ele nos diz que nós podemos resistir às provações. Ele faz uma diferenciação lá em Tiago, capítulo 1, os versículos 12 ao 18, ele usa a mesma palavra, tanto para provação como para tentação. A única diferença na palavra tentação para provação é a reação que você tem a essa palavra. Quando Tiago usa a palavra para provação, ele usa a palavrinha acompanhada de bem-aventurança. Ou seja, quando você passa por uma situação de pecado e que você resiste, você passou por uma provação. Isso é a palavra que Tiago usa. Mas a mesma palavra, mais à frente, Tiago diz assim: aquele que é tentado, não diga que é tentado por Deus. Ou seja, se você foi tentado e caiu em pecado, você passou pela mesma situação, mas você resolveu pecar, então você passou por tentação. A mesma palavra, reações diferentes. O que diferencia tentação para provação é somente a nossa reação. E Tiago diz que é possível que nós venhamos a resistir tentações. O que nós vemos na vida de José é que José ele estava pronto para resistir às tentações. José ele não estava viajando, né, como diz os outros aí. José não era um crente que estava com a cabeça longe, ele estava o tempo inteiro esperto, ligado. E José estava pronto para glorificar a Deus em situações de tentação. Quando aconteceu uma situação de ser uma situação de repente, José estava pronto para glorificar a Deus. Vamos ler o texto. Eu quero ler aqui o capítulo 39, é um capítulo pequeno, 23 versículos. Eu quero ler o capítulo inteiro. Vamos aproveitar essa leitura. Capítulo inteiro de Gênesis 39. Diz assim a palavra de Deus:
José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar, que viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou a minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa de Potifar, na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que ele disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, grandioso Pai, misericordioso, a Tua palavra está aberta diante de nós, ó Deus. O relato que lemos é uma mistura de testemunho, traição, indignação, mas acima de tudo é um diálogo do Senhor ser misericordioso com os Teus servos. Pai, nessa noite nos ajude a entender a Tua palavra, guardar nos nossos corações, e que possamos, diante das situações da vida, lembrarmos do exemplo de José, mas não apenas do exemplo de José, que nós venhamos confiar no Deus de José, que é o Senhor. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não demorou muito quando José chegou no Egito. A gente vê o relato aqui das Escrituras. José saiu, foi entregue pelos seus irmãos, José foi vendido, chegou agora numa terra estranha, chegou num lugar onde ele não conhecia nada, mas não demorou muito para que José tivesse destaque. Não demorou muito para que José chegasse a, mais uma vez, o topo aonde ninguém poderia chegar de maneira comum.
A esposa de Potifar, ninguém assim poderia ser maior ali onde José estava, fora o seu esposo, do que a mulher dele. Diante do que José já estava vivendo ali uma realidade difícil, porque José era um escravo, mas agora ele se torna o segundo abaixo lá de Potifar. Potifar colocou tudo na mão dele, agora o que acontece? A esposa de Potifar colocou os olhos em José. A esposa do chefe colocou os olhos em José. Imagina essa situação. José foi parar no Egito, um lugar complicado que ele não conhecia, uma situação de traição. Agora ele chega, a coisa parece começar a andar. José confiando que Deus estava no controle de tudo, mas agora a esposa do chefe resolve colocar os olhos nele. Porém, José recusou os avanços dela de qualquer maneira. Ele compartilhou sua lealdade não apenas a Potifar, mas principalmente a Deus. Perceba que José não diz assim: por que eu pecaria contra o meu chefe? José ele diz assim: por que eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mesmo que José não conseguisse entender tudo que Deus estava fazendo, Deus estava no controle das circunstâncias. Deus tinha um plano soberano que beneficiaria José, eventualmente protegeria sua família inteira. Esse aqui é o plano de fundo que José está vivendo. Por quê? A coisa piorou novamente. A mulher avançou para cima de José, não contente com o que tinha só de seduzir José. José recusou, José não queria nem conversa com ela. O texto diz que José rejeitava até ouvi-la e estar presente junto com ela. Mas José foi acusado de abusar dela, tentar abusar dela. O chefe dele se irou e agora José se encontra mais uma vez na prisão. Tem muitos que veem a história de José e pensam que a história é principalmente a respeito de José. Vê como a gente vê muitas histórias moralistas, né? Vamos aprender com José, vamos aprender com o nosso irmão José. Isso não quer dizer que nós não possamos tirar exemplos da vida de José. Mas a história principal aqui, irmãos, não é a história de José. A história principal é do Deus de José. É uma história que nos mostra como Deus preservou os israelitas por meio de sua graça soberana. E através da história, nós conseguimos entender que Deus preservou o seu povo, a fim de que um dia sua promessa fosse cumprida e ele enviasse o seu Filho Jesus Cristo, o descendente de Judá e salvador da humanidade. O que esse texto nos ensina em uma pequena frase? José testemunhou e escolheu honrar o Senhor, mesmo quando ninguém estava vendo, mostrando assim que vencer as tentações não depende das situações, mas do coração. José mostrou que muitas vezes, como as pessoas dizem assim, eu pequei por quê? Eu pequei porque fulano fez isso, eu pequei porque a situação era essa. José mostrou aqui nesse texto, e nós vamos ver com ele, que resistir às tentações não depende de situação, é uma questão de coração. Se o seu coração está disposto a agradar a Deus, se o seu coração está disposto a fazer a vontade de Deus, não existe situação nenhuma que vá fazer você pecar contra Deus. Isso é o que José nos mostra. E o que é que eu quero que nós aprendamos ao final desse sermão? Qual é o meu desejo? Eu quero que nós entendamos, assim como essa foi a minha oração para mim, eu queria que vocês também entendessem, que Deus está ativo em todos os momentos. Ainda que as injustiças sejam piores, Deus faz com que tudo coopere para o seu propósito maior. Quando nós olhamos a vida de José e vemos que ele passou por uma injustiça grande com seus irmãos, a coisa começa a melhorar no Egito, agora José vem passando por uma injustiça ainda maior. O que eu quero que nós entendamos é que ainda que as injustiças sejam maiores, Deus irá cumprir o seu plano maior, na história e nas nossas pequenas vidas. Como eu disse no sermão passado, muitas vezes nós costumamos olhar a nossa vida como se fosse a parte da história de Deus. E não, nossa vida está dentro da história de Deus e nós precisamos olhar dessa maneira. Mais uma vez, o nosso alvo é que nós sempre entendamos como José entendeu. Que ele entendeu como que ele disse para os irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. José entendia de que mesmo que os irmãos dele tivessem planejado mal, Deus
tinha tornado em bem. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é a fidelidade de Deus. Primeiro de tudo, a gente vê que através da vida de José, mesmo no Egito, quando José estava lá na casa de Potifar, Deus abençoou a casa de um homem ímpio por causa de um servo de Deus. O exemplo de que nós vemos aqui na vida de José, no começo, nós vemos várias vezes Deus dizendo assim: Deus estava com José, e Deus estava com José, e Deus estava com José. O texto nos mostra, bem no começo, de que José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar, e ele foi vendido para lá pelos ismaelitas. No versículo 2, já no comecinho, diz assim: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero. Imagina um país aí que você nem imagina conhecer, sei lá, um dos piores países. Você é levado daqui do Brasil para ser vendido lá nesse país. Quando chega nesse país, um governador, aqui não era o presidente, Potifar não era de uma certa, tinha uma certa posição de destaque, chama você para ser o braço direito dele. E você prospera. Rico, riqueza mesmo, isso é prosperidade de riqueza aqui. José ficou rico, José prosperou, e não somente isso, o chefe de José, Potifar, também prosperou. A palavra de Deus diz assim, versículo 3, perdão. O Senhor estava com José, e Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. De alguma maneira, Potifar sabia quem era o Deus de José. A história não nos mostra como é que esse homem conheceu Deus. José certamente devia falar, José poderia fazer orações a Deus, mas a palavra diz aqui que Potifar viu que Deus abençoava José. José testemunhou no pior lugar que estava a respeito de Deus. E ele viu que Deus abençoava tudo que José fazia. Testemunho tremendo de José. Ele não apenas prosperou, mas o chefe dele prosperou por causa dele, é o que a palavra diz. Testemunho fantástico de José. E a primeira coisa que nós vemos aqui é a fidelidade de Deus. José poderia ter ido para sofrer logo no começo, mas Deus começa a testemunhar, mostrando aqui a sua bondade, a sua fidelidade com José. Deus abençoou a casa de Potifar, Deus abençoou tudo que ele fazia, Deus abençoou, seja no campo, seja ali na própria cidade, em tudo que eles faziam, Deus abençoou a José, Potifar e todo aquele povo. A despeito de seus sucessos e promoções, ele novamente passaria a sofrer uma reversão de sorte, e novamente não foi por culpa própria. A despeito de tudo que acontecesse ali, José passa novamente por uma reversão. Lembra do que nós vimos na semana passada? De que José estava lá em destaque, de repente seus irmãos agora colocam ele lá dentro da cisterna, e José já não era mais destaque. A história de José nos mostra uma coisa muito interessante. Os teólogos da prosperidade, eles passam por cima desse texto aqui. Porque se eles pregarem esse texto aqui, com fidelidade, a teologia da prosperidade não se sustenta. O que a teologia da prosperidade é que ensina que a fidelidade do homem está ligado mais fé, né? O homem sendo um fiel, o que vai acontecer? Ele vai prosperar. Um homem mais fidelidade, ele vai prosperar. A história de José não mostra isso. O que mostra na história de José é que um homem fiel, ele foi próspero, mas também ele estava ligado com o sofrimento. A história de José, uma vez eu vi uma frase, que a história de Jó e a história de José é como um elefante branco na sala da teologia da prosperidade. Imagina um elefante branco dentro de uma sala, ou também um elefante qualquer, dentro de uma sala. Ele destrói tudo. E quando nós olhamos para a história de José, é exatamente isso, a teologia da prosperidade não se sustenta aqui. Um homem fiel. Nós não vemos José fazendo nada para que todas essas duas injustiças acontecessem com ele. Mas Deus estava por trás de tudo isso. Quais lições nós podemos tirar de tudo isso?
Se Deus nos fizer prosperar, então também devemos abençoar os outros, como José fez. Deus nos fez prosperar e nós não queremos isso só para nós. Se Deus nos levar através das aflições, devemos nos agarrar na promessa de que Ele está presente e está no controle das nossas vidas. Não é a prosperidade que vai nos segurar, não é aquilo que Deus nos dá que vai nos segurar, mas é a fidelidade à sua promessa, aquilo que Ele prometeu. Se Deus nos abençoar e Deus nos fizer próspero, nós vamos usar o que Deus nos dá para abençoar outros, para fazer outros também receberem dessas bênçãos. Mas se Deus nos levar por aflições e Deus nos levar por sofrimentos, nós vamos entender que o plano de Deus e as promessas de Deus são muito maiores do que as situações que passamos. Vamos voltar aqui para a história de José. A fidelidade de José, nós vemos isso nos versículos 7 a 20. A narrativa do capítulo 37 mostra que José era um jovem de 17 anos, como nós vimos, no capítulo 37. Pelo contexto da história, aqui não parece que passou muito tempo. Não parece que passou muito tempo que José estava no Egito. Talvez deva ter passado aí uns 2 ou 3 anos. Então José certamente deveria estar entre 19 e 20 anos. Imagina só, todos nós aqui que somos adultos, imagina um jovem de 20 anos, como a palavra de Deus diz que era bonito, de boa aparência. Parece que é um problema, né? Que eu estou vendo que José parece que ser bonito e ter essa aparência para a mulher de Potifar se tornou um problema, porque ela se interessou por ele. Agora imagina, 20 anos, cara bonito, bem parecido, como o texto diz aqui. A mulher do chefe se apaixona por ele. Naquela época do Egito, os chefes ali, e também até mesmo em Israel a gente vê isso, os chefes eles escolhiam as mulheres que queriam casar. Não era assim que batia o olho, desenvolvia um relacionamento, se apaixona, depois casa, como acontece na nossa cultura. Lá não. Ele batesse o olho, achou a mulher bonita, ele escolhia para ser a mulher dele. Certamente, essa mulher aqui deveria ser uma das mulheres mais bonitas do Egito. E agora ela bate o olho em José. 20 anos. O relato da história de José não nos mostra José tendo uma vida promíscua de sexualidade e moralidade. Talvez José, aqui o texto não nos diz, mas José certamente não tinha experimentado nada de relacionamento sexual. E uma mulher bonita, no auge da virilidade de José, ela agora começa a dar em cima de José. Meus irmãos, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Ninguém conhecia José. Ninguém. Ela dizia para José: venha, deite-se comigo. Aqui parece muito com uma cena clara daquele texto de Provérbios 7, 16 ao 20, onde aquela mulher adúltera está convidando o jovem, né? Com uma vozinha doce, como o texto diz, uma vozinha bonitinha, e ela diz, Provérbios 7, 16 ao 20, já cobri com coxas a minha cama de linho fino do Egito, olha só, várias cores, já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer, gozemos os amores. Olha aí esse texto. Porque meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro, não voltará para casa antes da lua cheia. Parece uma narrativa clara da vida de José aqui. Parece que o Salomão estava colocando assim, rapaz, foi mais ou menos que a esposa de Potifar falou para José assim. A história é muito conhecida, Potifar não estava em casa, José estava lá, um jovem, e ela convidando ele para ter relações sexuais com ela. Não contente com as rejeições de José, ela finalmente perdeu a paciência e foi para cima de José. Perdeu a paciência e disse assim, rapaz, você vai vir. Nas tentativas iniciais da esposa de Potifar, José até tentou dialogar com ela, né? O texto mostra que ele resistia e diz, não quero, eu não posso ser infiel ao meu Senhor e principalmente pega contra Deus.
Primeiro, ele faz um apelo à sua posição como administrador da casa de Potifar, no texto mostra. Ele enfatizou como seria errado, desonroso, trair o seu patrão desta forma. Em segundo lugar, ele enfatizou a integridade ao demonstrar o seu compromisso com Deus. Ele enfatizou que ele não iria pecar contra Deus. Mais uma vez agora, a gente vê que a mulher foi para cima de José e a túnica ou o manto, mais uma vez usado contra José. Tiago 4,7 mostra como que José foi inteligente. Tiago escreveu isso bem depois. Ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. José não apenas resistiu, mas José, correu. É sábio resistirmos à tentação, mas perigoso brincarmos com ela. Um certo autor disse que aquele que brinca com a isca de Satanás será rapidamente fisgado com o seu anzol. Existem crentes que acham que dá para brincar com o pecado, dá para dialogar com o pecado, dá para flertar com o pecado. Pecado não se flerta, pecado não se anda junto, pecado se foge. Ninguém, nenhum de nós, como eu comecei enfatizando, nenhum de nós somos fortes o suficiente para resistir aos pecados. É por isso que Deus nos manda fugir. Resistir ao pecado em certas situações é correr, é fugir. Não é resistir, ficar ali, a situação acontecendo, não, eu vou resistir, tu é doido, sou doido mesmo. Não existe, bote isso na sua cabeça, escreva isso. Não existe nenhum crente que seja forte o suficiente para brincar com o pecado, flertar com o pecado. Quando eu estava noivo, eu trabalhava no escritório e algumas pessoas questionavam: você só vai ter relação sexual quando você casar? Isso é Deus que manda, não é porque eu quero, é porque Deus manda. Quer dizer que se um dia aparecesse uma mulher num quarto com você, várias vezes questionaram isso, tu iria resistir? O primeiro de tudo é que eu não iria entrar no quarto com uma mulher. Certamente eu sei que se eu entrasse, eu cairia no pecado. A questão não é a premissa, a questão é onde eu vou estar. Ninguém é o santinho que vai estar numa situação de pecado e chega lá e vai dizer: não, não posso não, tu é doido, não posso não. José não fez isso, José correu. Esse é o exemplo que nós vemos na vida de José. Qual foi o resultado? Para José, vou passar aqui o slide. Aqui é o texto que eu li. José falou isso, como é que eu poderia pecar contra Deus, e aqui é o resultado. Para José, resistir à sedução da mulher adúltera não resultou em prosperidade, como se deveria imaginar. Muito pelo contrário, José foi injustiçado e levado para a prisão. A mulher de Potifar se aproveitou da túnica que José largou para mais uma vez usar contra José. José não prosperou porque existiu a tentação. A primeira acusação que ela faz está ligada à confiança dos egípcios. Ela aponta por o fato de José ser um estrangeiro. Versículo 14 ela diz: chamou os empregados e lhe disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ela usa a situação para mostrar que o fato foi por causa disso que ele quis abusar dela, só porque ele era estrangeiro. Olha a primeira coisa. Com essas palavras, a esposa de Potifar levantou a questão da desconfiança que os servos egípcios deveriam sentir pelo estrangeiro hebreu. Ela estava usando a situação contrária agora. Ela pegou todo mundo para jogar contra José. Em segundo lugar, ela acusou José de tentar estuprá-la, que havia gritado no ato. José havia deixado seu manto para trás. Quando Potifar ouviu a acusação da sua esposa, ele ficou irado. A palavra de Deus diz que ele ficou irado. Agora acontece uma coisa muito interessante aqui. Por que José não foi morto? José era para ter morrido, não era não? Numa situação dessa,
Imagina no Egito, o cara tentou estuprar a esposa do Potifar. José não foi morto, ele foi mandado para a prisão. De alguma maneira aqui, Potifar talvez sabia que essa história tinha um fundo de mentira. O comum nessa situação era José ter sido enforcado e até cortado o pescoço dele em público. O comum, culturalmente falando, era isso. Principalmente que José não era um egípcio. Por isso que ela usa a questão étnica. José era para ter morrido, era para ter cortado o pescoço dele e pendurado lá em praça pública. Certamente, Potifar sabia que a sua mulher não cheirava bem a confiança. De alguma maneira, ele não acreditou na história, porque ele mandou prender José. Quando chega na prisão, a gente vê mais uma vez que Deus continua sendo fiel com José. Uma coisa que o livro de Provérbios mostra, como eu já citei, é que a sabedoria, ela nos ajuda a evitar tentações. A história de José pode ser vista como um modelo de resistir a tentações, como eu já coloquei aqui, de você não brincar com o pecado.
fazendo isso com José. Deus mostra que mais uma vez Deus estava lá com ele. A última cena desse capítulo, o final deste capítulo, é muito parecido com o começo, quando nós vemos José na casa de Potifar e José na prisão. Deus estava presente com José, orquestrando o seu sucesso a fim de levá-lo à maior responsabilidade e influência. É interessante fazer uma comparação entre os versículos 2 e 6, na casa lá de Potifar, e os versículos 21 e 23, na prisão. Os versículos parecem igual, apenas o cenário que mudou, mas até essa mudança de cenário foi para o plano de Deus. É importantíssimo isso que nós vemos. Deus estava ativo o tempo inteiro na vida de José, até na prisão. Não é esse momentozinho ruim aqui que Deus deixou José de lado um pouquinho. Não, Deus estava lá com ele. O que é que nós podemos concluir dessa história, olhando o todo da vida de José? Primeiro de tudo é que quando nós passamos pelas tentações, quando nós passarmos pelas provações dessa vida, normalmente nós pensamos apenas em lutas pessoais. Nós não pensamos em tentações na vida dos outros. Nós só pensamos em nós mesmos, diante das tentações. Mas a tentação é uma questão interpessoal que atrai pessoas às armadilhas do inimigo e acaba danificando relacionamentos. Como é isso? Geralmente, tentações envolvem outras pessoas, outras situações, que atrai o crente para armadilhas que o inimigo está ali tramando por trás de outros. Qualquer situação, você sempre vai ser atraído por situações ou pessoas a pecar contra Deus. Não é somente no eu, tem uma coisa maior envolvida por trás da tentação. Certamente foi o caso na vida de José. Depois de ter recebido a atenção e a confiança de Potifar, pessoas envolvidas aí, José encarou a tentação que ameaçava destruir tudo na sua vida. Mais uma vez, pessoas envolvidas, a esposa. A primeira coisa que nós devemos entender é que diante das situações que passamos, as provações que passamos, diante de tudo que nós vivemos nessa vida, que pessoas nos levam, pode nos levar a ser tentados, mas nós não somos obrigados a pecar. Nós não pecamos porque pessoas fizeram isso ou porque situações tiveram isso. Nós pecamos porque nós queremos. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, tudo 2. 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 22, Paulo ele diz assim para Timóteo: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Paulo não diz para Timóteo: rapaz, tenta resistir aí às tentações. Não, ele manda fugir. Fuja dos desejos, das provações malignas da juventude, da mocidade. Como pode um homem jovem com desejos sexuais fortes como José fugir da tentação? Como é que pode? Como é que a gente vê isso na vida de José? José estabeleceu limites e recusou transpô-los. Ele estabeleceu limites na vida dele. Ele recusou transpor esses limites. Sua obrigação e responsabilidade com a casa de Potifar e a sua obediência a Deus era o limite. José trabalhava para Potifar, mas ele tinha que obedecer a Deus. Esses eram os limites que José ia. Passou disso, José não ia. Uma dica primeira que nós devemos aprender aqui é que nós devemos estabelecer limites na nossa vida quanto a pecados. Quando eu ver que eu vou até aqui, eu sei que é pecado. Eu estou obedecendo a Deus. Se eu chegar aqui, ver que é pecado, eu tenho que fugir.
Eu não brinco com o pecado, eu não espero o tempo ruim, eu tenho que planejar, eu tenho que estabelecer limites. Eu tenho que saber aonde eu tenho mais tendência a ser tentado, aonde eu tenho mais tendência a cair. E dentro disso eu estabeleço limites. Passou do limite, eu fujo. Chegou no limite, fujo, não brinque. Não espere passar do limite. Chegou ali, você viu que está em uma situação iminente de pecado, fuja, corra. Esse é o conselho das Escrituras. José sabia que se ele cedesse à tentação, isso afetaria outras pessoas, além de si mesmo e da mulher de Potifar. José sabia que se ele pecasse, aquele pecado não iria afetar só ele. Do mesmo jeito é com a gente. Se nós pecarmos e decidimos desobedecer a Deus, nunca afeta só nós. Um pecado nunca afeta só nós, afeta outras pessoas também. José sabia disso. Ele sabia que o pecado danificaria, primeiro de tudo, o seu relacionamento com Deus, depois destruiria o respeito que Potifar tinha por ele, e depois lhe custaria a integridade. Ele se recusou a cair no pecado, mesmo que sua decisão lhe colocasse novamente numa incerteza quanto ao seu futuro. Repito, irmãos, não é a situação que nos faz pecar, é o nosso coração. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Se o meu coração deseja agradar a Deus, eu não vou ir além do que Deus disse para ir. Diante de iminentes situações de pecados, eu vou fugir, porque eu estou disposto a agradar a Deus. Eu não vou brincar com o pecado. Eu não vou flertar com o pecado. Eu não sou forte, eu tenho que reconhecer isso. Não é feio reconhecer que você é fraco. Eu não estou aqui para dizer que você é forte, não é. Nós não somos. Diante do pecado, nós não somos fortes. Diante do pecado, nós somos fracos, nós precisamos reconhecer isso. Se nós fôssemos fortes, Deus não mandaria a gente fugir. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Não existe nenhuma situação de pecado que você não possa resistir. Aqueles que dizem assim: eu pequei porque eu não consegui resistir. Você pecou porque você quis. Porque Deus está dizendo aqui que Ele sempre vai providenciar um escape em situação de pecado. Nós que precisamos olhar para o escape. E o escape, via de regra, é correr. Não é ficar lá, não. Se você ficar lá, você vai de fato cair. Em conclusão, de certa forma, a resposta que José deu à esposa de Potifar antecipou uma coisa que Jesus disse em Mateus 22, versículos 37 ao 40. Quando ele deu lá os 2 grandes mandamentos sobre a lei e os profetas, ele resumiu, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E ele diz também: ame o seu próximo como a si mesmo. José demonstrou o seu amor por Deus e por seu próximo, Potifar, ao permanecer fiel no relacionamento com ambos. Perceba, José primeiramente amou a Deus. Ele disse: eu não vou pecar. Consequentemente, José respeitou a Potifar, um ímpio. Potifar era um ímpio, mas José, ali com seu coração decidido a obedecer a Deus, José honrou a Deus e honrou também ao seu chefe, ainda que isso lhe custasse a vida. Se você, meu irmão, minha irmã, você está vivendo em situações de iminentes tentações, provações, meu encorajamento para você é que você fuja. Faça o que for preciso. Até mesmo se é um emprego, você tem que perder esse emprego, sai de lá. Se é uma situação que você está vivendo com amigos que estão levando a ter tentações, deixa essas amizades. Ninguém e nada é mais importante nessa vida do que Deus na sua vida. Se você tem vivido uma vida de pecado, desagradar a Deus, eu quero lhe encorajar você a confessar seus pecados e a buscar, assim como José,
viver uma vida de agradar a Deus, viver uma vida para a glória de Deus. Isso é possível por causa de Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. E a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo nos perdoa de todo o pecado. Não existe pecado tão grande que Cristo não possa perdoar. Então, se você tem vivido uma vida de pecado, eu quero lhe encorajar a você confessar os seus pecados. Nos procure, podemos lhe ajudar com as escrituras, como você pode andar uma vida de agradar a Deus. E daqui para frente você resistir a essas tentações de uma maneira que possa agradar a Deus. Mas saiba que toda e qualquer situação de pecado, nós só pecamos se nós quisermos. Deus é fiel e Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Quero encorajar você a olhar para a vida de José e decidir viver uma vida que agrade a Deus em qualquer situação que você está vivendo. Seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, a sua casa. Você não precisa pecar contra quem quer que seja, porque Deus disse que você não precisa pecar. Você pode viver uma vida como a vida de José. É possível viver, Deus que disse. Se você disser assim, não, eu não consigo, realmente eu concordo com você não consegue. A graça de Deus que pode fazer isso na sua vida. Então, se você tem vivido vida de tentações, provações, nós podemos lhe ajudar com a palavra de Deus. E se você já caiu no pecado e tem vivido uma vida de pecado, a palavra de Deus também tem resposta para você. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela história de José. Mas não apenas pela história de José. Obrigado porque o Senhor é o Deus de José. Deus, o Senhor é o Deus de José. Mas nós podemos nos maravilhar ainda mais porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que nos salvou. O Senhor é o Deus que traçou um plano perfeito. Pela morte de Jesus na cruz. O perdão dos nossos pecados. A graça dispensada a nós quando nós estávamos mortos. Se tem alguém, Senhor, aqui que está vivendo uma vida de pecado, está vivendo desagradando ao Senhor, que o Senhor traga arrependimento nos corações essa noite. Se tem alguém que não te conhece, que o Senhor convença por meio do teu Espírito a se render a Ti, a viver para Ti. Se alguém não tem certeza que se morrer hoje vai para o céu, que o Senhor convença, Pai. O Teu sacrifício está disponível para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, inclusive aqui. Que o Senhor possa convencer corações essa noite. Senhor, eu quero orar também se tem algum irmão ou irmã que está passando por tentações, dificuldades nas suas casas, nos seus trabalhos, na escola, na faculdade. Que o Senhor possa encorajá-la a fugir, a confiar no Teu plano soberano. E ainda que precise perder alguma coisa, inclusive a vida, que eles venham resistir e agradar o Senhor com todas as suas forças, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplique ela no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.